Olá pessoal, meu nome é Gustavo Medeiros, eu sou discente do curso de Ciências e Tecnologia da UFRN e aqui a gente está apresentando para vocês hoje o projeto de um escultor 3D da disciplina de Programação Avançada. Então, basicamente, o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é como eu implementei a classe escultor e os métodos que foram feitos. Então, aqui a gente tem a estrutura de uma nave que foi feita usando esse escultor. Eu me inspirei na nave TIE Fighter de Star Wars. Então, vamos lá. Aqui a gente tem aberto os três arquivos. Como eu fiz no CodeBlocks, ele coloca os arquivos com a implementação da classe dentro da pasta src e o arquivo header dentro da pasta include. Então, indo aqui para o header da classe escultor, a gente criou uma estrutura voxel, onde essa estrutura ela tem as cores que são RGB do tipo ponto flutuante e também a transparência. E ela também tem uma propriedade chamada ISON, que é do tipo booleano. Quando esse valor é verdadeiro, quer dizer que eu quero mostrar esse voxel, que seria meio que o nosso pixel, esse cubozinho aqui. Quando essa propriedade é verdadeira, eu mostro, e quando ela é falsa, eu não mostro. Então aqui na classe escultor, eu criei uma variável do tipo voxel com um ponteiro de 3 dimensões. Aí eu criei os tamanhos nos três eixos, x, y e z, e as variáveis das cores e da transparência. Então aqui, indo para os métodos da classe, a gente tem o construtor, que recebe os três parâmetros, que são o tamanho, o método de setar a cor, e esse método ele recebe como parâmetro as cores RGB e alfa, que no meu caso aqui eu usei tudo com a transparência zero mesmo, então não dá para perceber aqui na imagem. Aí aqui a gente tem o destrutor da classe, tem o putVoxel e o cutVoxel, que são as funções para colocar e retirar cada voxelzinho desse. Ele recebe como parâmetro as coordenadas do voxel. Além disso, as figuras geométricas aqui que a gente vai trabalhar é uma caixa, uma esfera e uma elipsoide. Então, aqui nos métodos de colocar e tirar uma caixa de voxels, ele recebe o x inicial e o x final, y final e y inicial e y final, z inicial e z final. Então, com isso, ele consegue colocar ou tirar voxels dentro de um intervalo nos três eixos. Aqui a gente tem a da esfera, no qual a gente recebe as coordenadas do centro, de onde a gente quer colocar ou tirar a esfera, e o raio. E para a elipsoide é a mesma coisa, sendo que a gente, em vez de receber só um raio, a gente recebe três raios, que é referente aos três eixos. E por último aqui a gente tem o método writeOFF, que é a função que vai escrever o arquivo .off que poderá ser visto no MeshLab, como a gente está fazendo aqui. Ele gera esse arquivozinho aqui .nav, nave.off, perdão. Aí, indo aqui para a implementação dos métodos, a gente tem aqui o destrutor. Como eu falei, ele vai atribuir os valores que ele recebeu à variável nx, ny e nz. Aí aqui a gente faz a alocação dinâmica da matriz de três dimensões, criando primeiro um vetor com ponteiro para ponteiro. Aí depois disso, para cada posição desse vetor, a gente cria um outro vetor apontando para outro ponteiro, com outro ponteiro. E dentro de cada matriz dessa, que no caso já são duas dimensões, a gente cria um novo vetor alocado dinamicamente também. Então, com isso a gente tem as três dimensões aqui. Depois eu percorro toda a matriz de três dimensões, setando a visibilidade do voxel para falsa, para ele não mostrar nenhum inicialmente. Aqui a gente tem o destrutor da classe, que não recebe nenhum parâmetro, e aqui ele sai deletando a memória alocada, como a gente alocou dinamicamente aqui usando o comando new.
a gente deleta, libera a memória usando o comando delete. É importante ressaltar que, como a gente está alocando vetores, é importante que a gente também libere vetores, porque se a gente não mantém essa coerência, é possível que funcione e também é possível que não funcione. Então, para manter tudo coerente, a gente aloca e libera vetores, certo? É, aqui o método setColor, ele atualiza os parâmetros que ele recebeu para as variáveis do voxel atual. Aqui no putVoxel, após ele receber as coordenadas do voxel que será colocado, ele seta a visibilidade para verdadeiro e atribui as cores que a gente está trabalhando ao voxel que está sendo alocado. Quando ele quer cortar o cut voxel, ele só seta a propriedade do isOn para falso. Para colocar a caixa, como eu falei, ele coloca uma caixa de voxel dentro de um determinado intervalo. Então eu tenho que percorrer esse intervalo nos 3 eixos. Aqui eu usei a estrutura for para percorrer esse caminho. E aqui eu estou supondo, né, que sempre a variável 0, x0, y0 e z0 são menores do que x1, y1 e z1 respectivamente. Então, quando eu estou dentro desse intervalo, eu chamo o método putVoxel, que eu implementei anteriormente, e coloco o voxel lá naquele canto. A mesma coisa para o cutbox, sendo que agora em vez de eu percorro, e em vez de eu colocar o voxel, eu corto. Indo aqui para a esfera, a gente já tem que, para a gente para a gente saber se coloca um voxel ou não no intervalo que ele passou, a gente tem que verificar se a distância desse voxel até o centro da, da esfera que foi passado, ele é menor que o raio. Então, se ele for menor que o raio, eu estou dentro do intervalo que eu quero colocar, né, que aqui, no caso, obedece a equação da esfera, que é x quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual ao raio quadrado. Então, eu criei uma variável distância, onde eu calculo essa distância das coordenadas atuais do voxel que eu estou verificando até o centro. E se isso aqui for menor do que o raio ao quadrado, eu coloco o voxel. A mesma coisa para cortar. Se eu estou dentro do raio que foi informado que eu quero cortar, então eu chamo a função cutVoxel. No caso da elipsoide, a gente tem uma particularidade porque a fórmula da elipsoide ela é x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado mais z menos z0 ao quadrado sobre c ao quadrado. Isso aqui é menor ou igual a 1. Então, o que acontece? Esse a quadrado, b, no caso, o c ao quadrado, só o a, b e c que a gente recebe são os raios nos respectivos eixos. Então, se a gente recebe uma dessas variáveis iguais a zero, a gente vai ter uma divisão por zero. Isso não pode acontecer. Então, basicamente, eu tratei aqui cada caso separadamente e em todos os casos eu verifiquei, do mesmo caso na esfera, eu verifiquei se está dentro do intervalo que eu quero colocar ou tirar esse voxel. E aqui eu chamo a função putVoxel, no caso de colocar o voxel, ou de retirar. Aqui no caso, se nenhum dos raios for igual a zero, eu calculo a distância em relação aos 3 eixos, né? Por último, a gente tem a função writeOFF, que recebe como parâmetro o nome do arquivo que será gravado. Aqui eu coloquei um comentário com o formato do arquivo OFF. Primeiro a primeira linha é o nome do arquivo, né? Do tipo do arquivo. Depois a gente tem o número de vértices, faces e arestas. Normalmente o número de arestas é utilizado como zero, porque o software não utiliza essa informação. Depois a gente tem as coordenadas x, y e z de cada voxel. E depois a gente tem os índices de cada face, para que o software ele saiba onde colocar as faces e setar as cores direitinho. Então,
Indo aqui, eu criei uma variável x, y e z para percorrer os eixos, uma variável t para contar o número total de voxels ativos, que é isso aqui que eu fiz nesse for aqui, e depois uma variável index para colocar os índices dos respectivos vértices referentes a cada face. Então aqui a gente abre um arquivo f da classe offstring, ou melhor, da biblioteca, seta t inicialmente igual a 0, abro o arquivo, escrevo OFF, vejo o número de voxels ativos, depois com esse número de voxels eu escrevo no arquivo o número total de faces, vértices e arestas que esse arquivo vai ter. Depois eu crio uma variável aqui chamada lado igual a 0.5. Essa variável aqui dentro desse for, eu estou verificando se o voxel ele está ativo, se eu quero mostrar ele, e se eu quero mostrar, eu vou escrever as coordenadas dele dentro do arquivo. Então, como eu criei o lado 0.5, eu saio variando nos três eixos, tanto para cima quanto para baixo, 0.5. E aí a combinação desses, no caso a combinação seria, como eu tenho para mais e para menos e três eixos, eu tenho 2 elevado a 3, que são 8 combinações. Então aqui eu escrevo as 8 combinações do referentes a cada vértice, para que cada um não se repita. Não, a gente não coloque nenhuma coordenada repetida, né? Depois a gente vai colocar os índices das faces. Eu setei aqui o número de voxels iguais a 0 para reiniciar a contagem. Depois aqui eu percorro novamente a matriz e vejo se o voxel que eu estou querendo mostrar e vejo se o voxel ele vai ser mostrado. Então a gente coloca o índice igual ao número total de vértices que está sendo contado vezes 8. E aqui a primeira linha é o número de vértices referentes à face. E depois a gente sai colocando essa soma aqui dos vértices, porque a gente tem que percorrer ela em um determinado sentido e nenhum dos índices dos vértices das faces eles podem se repetir, né? Senão a gente estaria assim, os índices eles não podem ser todos iguais, porque senão a gente estaria representando a mesma face duas vezes e a gente não quer que isso aconteça. Então a gente coloca os índices e depois a gente coloca a cor aqui, o referente ao voxel R, G e B e alfa. Esse Fixed e Set Precision a gente está utilizando para que, como a gente está representando as cores em número do tipo ponto flutuante, a gente quer que ele tenha uma determinada precisão. Então eu coloco o Fixed para dizer que é um ponto flutuante e Set Precision para ele colocar duas casas de precisão após a vírgula. E depois disso a gente incrementa o número de voxels para também não representar o mesmo índice de uma face duas vezes, né? Como eu falei anteriormente. E depois disso a gente fecha o arquivo. Indo aqui para main, que onde eu chamei os métodos que foram implementados, a gente tem a cabine, onde eu coloquei a cabine uma esfera com a cor preta. Depois os braços, eu coloquei um elipsoide bem achatado assim para dar esse efeito aqui, como se fossem braços mesmo. E eu coloquei a cor dela meio cinza assim. Depois eu coloquei as placas com um voxel de largura no eixo Y, para ela ficar assim só com um voxelzinho mesmo. Depois eu saí cortando esses blocos aqui das placas, subindo, descendo aqui na horizontal, eu saí cortando e colocando novos voxels na cor preta. Foi isso que eu fiz aqui. Depois disso, eu cortei uma esfera aqui dentro para ficar redondinho, já que uma das tarefas do projeto era chamar todos os métodos que foram implementados. Então aqui eu chamei o corte da esfera.
Depois eu chamei o corte da elipsoide para deixar os braços ocos aqui dentro. E depois eu chamei um cut box para fazer esse corte aqui, que para deixar aberto para a gente ver o que está acontecendo dentro. Depois eu coloquei uma cadeira, né? Coloquei um cubo grande e depois eu cortei essa parte de cima e cortei essa parte aqui mais embaixo para ficar o aspecto dos braços. Aqui só testando os métodos da classe, né? Aqui eu chamo o writeLFF, que é para escrever o arquivo, e se o arquivo for escrito com sucesso, ele escreve essa mensagem. Então vamos mostrar que está funcionando, vamos apagar esse arquivo e vamos chamar de novo, fechar aqui, vamos compilar, ele apareceu a mensagem que o arquivo foi gravado com sucesso e o arquivo está aqui, como podemos ver. Então abrindo aqui, a gente vê a nave, só tentando dar uma explicada aqui, ó, mostrando que as cores estão funcionando, é porque eu preferi assim meio preto e cinza mesmo, mas se a gente quisesse, por exemplo, colocar a cabine vermelha, os braços verde e as placas azuis, a gente poderia também. Vamos compilar aqui. Mostrou que foi gravado com sucesso. E vamos abrir aqui novamente. Então vamos lá. Ó. Cabine vermelha, braços verdes e as placas laterais azul. Eu vou voltar aqui, é porque eu prefiro naquela cor mesmo, foi só para mostrar. E eu vou mostrar também o que acontece se a gente tenta colocar um voxel em algum ponto que não está alocado. Se a gente tentar, por exemplo, colocar 99, 99 e 99, a gente vai estar colocando um voxel no limite de onde foi alocada a matriz. Então vamos colocar um voxel vermelho aqui, lá no limite da matriz. Só para mostrar para vocês aqui. Então vamos lá, ele colocou um voxel aqui no limite. Então, se a gente tenta colocar, por exemplo, numa posição em que ela não foi alocada, como na posição 100, já que quando a gente aloca aqui a matriz com 100 posições, ela vai de 0 até 99, no caso a posição 100 específica, ela já cai fora. Então quando a gente tenta compilar aqui, ó, ele não mostra a mensagem que o arquivo foi gravado com sucesso. Então, caso a gente queira, tente colocar um voxel num lugar onde não foi alocado, ele dá esse erro. Se a gente tira isso aqui, o arquivo foi gravado com sucesso. Abrindo aqui de novo, a gente vê aqui a navezinha. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção.